Salut! Bienvenue à ce cours de français. Então, olá, bem-vindos a esse curso de francês. Na aula de hoje, leção 13, aula 13. Nós vamos continuar vendo os verbos do primeiro grupo, terminam em ER, mas tem algumas particularidades na hora de conjugar e a gente precisa prestar atenção, tá? Antes da gente começar, se inscreve no canal se você não é inscrito, dá o like nesse vídeo, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilha esse vídeo com seus amigos, tá bom? Então, vamos começar. Primeiro vamos revisar a conjugação do verbo, dos verbos terminados em ER, daqueles normais, que não tem nenhum detalhe assim especial. Então, por exemplo, a gente já viu a conjugação do verbo aimer na última aula, verbo amar, do verbo détester, verbo detestar, do verbo préférer, verbo preferir, e do verbo adorer, que é o verbo adorar. A gente já viu que alguns verbos têm uma particularidade na pronúncia, na mudança do timbre da vogal, né? Préférer vira préfère na primeira pessoa, o adorer vira adore na primeira pessoa, então algumas vogais mudam o som. E hoje a gente vai ver algumas mudanças mais na escrita. Vão ter também mudanças de som, mas também mudanças na escrita, na hora de escrever. Tá? Mas antes disso, vamos revisar a conjugação dos verbos assim, normais, regulares. Né? Então, para relembrar a conjugação dos verbos terminados em ER, eu vou trazer um verbo diferente do que a gente já viu, que é o verbo parler, que é o verbo falar, né? Esse verbo parler, ele é um verbo regular, termina em ER, e ele não tem nenhuma particularidade na hora de conjugar. Ele conjuga normal, como a gente já viu na última aula. Então, para conjugar, a gente precisa saber os pronomes pessoais, a gente precisa ter na cabeça os pronomes pessoais, a gente tem que lembrar esses pronomes. Então, na primeira pessoa é je, eu. Segunda pessoa é tu ou você. Terceira pessoa, il, que é ele. Elle, que é ela. A gente também tem o on, que é a gente. Também pode ser um sujeito indeterminado, mas por enquanto a gente está vendo o on como agente. Mais tarde a gente vai ver a outra função dele. E tem as pessoas do plural também. Primeira pessoa, nous, nós. Segunda pessoa, vous, vós, vocês. E também pode ser o senhor, a senhora, usado em situações formais, quando você precisa tratar alguém com mais educação, com mais formalidade. A gente usa o vous no lugar do tu. E terceira pessoa, il, eles, e elle, elas. Tá? A gente viu que o on não tem plural, né? O on é só no singular. Enfim, esses são os pronomes pessoais. A gente tem que ter na cabeça que eles vão conjugar o verbo. Então, o verbo parler, a gente conjuga o verbo regular sempre seguindo o mesmo passo a passo. A gente pega a terminação verbal, que nesse caso, como é um verbo do primeiro grupo, a terminação é ER, e o que sobrar é a raiz, certo? Como é um verbo regular, a raiz se mantém igual em todas as pessoas. Então, para todas as pessoas, a raiz é a mesma. A gente pode copiar a raiz. E no final da raiz, a gente coloca a terminação verbal que corresponde a cada pessoa. Tá? Então, vamos lá. Verbo parler. Primeira pessoa, a terminação é e. Certo? E fica je parle. Então, a gente já viu que palavras que terminam com e, sozinho, sem acento, são palavras, a última sílaba é fraca, então a sílaba tônica ela anda uma casa para trás. Então, parle. Je parle. Eu falo. A segunda pessoa, a gente viu que a terminação é e, s.
E também forma uma sílaba fraca. Então, na hora de falar, a gente fala tu parles. Pronuncia igual a primeira pessoa. Parle, parle. Je parle, tu parles. Então, se pronuncia igual. A terceira pessoa, terminação é e, também igual à primeira. Então, também fala parle, il parle, ele fala, elle parle, ela fala, on parle, a gente fala. No plural, a primeira pessoa do plural, terminação é on, o-n-s, on. E aí sim, a sílaba é forte no final, então fica nous parlons, nós falamos, nous parlons. Segunda pessoa, a terminação é e, z, né? É z. Então também é uma sílaba forte, então fica vous parlez. Então repara aqui, ó, parle, e aqui parler. Então vous parlez. E terceira pessoa, il, elle, terminação é e, ent, né? Mas fala e, e é uma sílaba fraca, então fica parle, il parle, elle parle, tá? Se pronuncia igual a primeira, a segunda e a terceira do singular, parle. De novo, não confundir essa terminação, ent, a gente já viu esse som em algumas palavras, é an, mas não vai ficar parlant não, tá errado, é parle, tá? É uma exceção na hora de pronunciar. A gente não fala parlant, a gente fala parle. Então, il parle, elle parle. Okay? Então, essa é a conjugação normal dos verbos terminados em ER, no verbo do primeiro grupo. Então, hoje a gente vai ver alguns verbos que têm uma particularidade na hora de conjugar, tá? O primeiro verbo, na primeira classe de verbos que a gente vai ver, são esses verbos que terminam em CR, ou em outras palavras, verbos onde a raiz termina com a letra C, como o verbo commencer, que é o verbo começar, iniciar. Esses verbos que terminam com o C na raiz, eles têm uma particularidade aqui no nu, tá? Aqui no nu. Então vamos ver como é que a gente conjuga ele. Verbo commencer, primeira pessoa, je commence, né? Je commence. Raiz permanece igual, eu adiciono só a terminação da primeira pessoa, que é e. Então, je commence. Segunda pessoa, tu commences. Tu começas. Mesma coisa, né? Eu repito a raiz e eu adiciono a terminação, que é es. Então, tu commences. Terceira pessoa, il, elle, on commence. Né? Ele começa, ela começa, a gente começa. Mesma coisa, repito a raiz, coloco a terminação. Nu vai ser nu. Então, repetir a raiz, a terminação é ONS. Mas se eu ler assim, eu leio comancom, né? Porque o C com o faz som de co, então fica comancom. Então não a tendência é manter o som de C, comançom. E aí como é que eu posso fazer esse C deixar de ter esse som de K para ter som de S, comançom? É simples, basta eu adicionar a cedilha. Então essa é a mudança que acontece nesses verbos. E terminam em CER. Na primeira pessoa do plural, nu, terminação ONS, para o som permanecer o som de S, som, né, comançom, o C passa a ser um C cedilha. Então, nu, comançom. Simples, né? Não tem muito mistério, é só para manter o som de S. Então, nu, comançom. Nós começamos. Segunda pessoa, vous, aí volta para o normal. Vous commencez. E terceira pessoa, il, elle commence. Certo? Então, atenção a esses verbos aqui na
primeira pessoa do plural. Nous commençons. Aí vai o seu C cedilha. Então, próxima classe de verbos que a gente vai ver são esses verbos em que eu tenho a terminação ER. Antes eu tenho uma letra qualquer, não interessa a letra. E antes eu tenho a vogal E. Então é sempre essa ordem. E, uma letra qualquer, não interessa qual é, e a terminação ER. Então todos os verbos que têm esse tipo de estrutura, né, na sua escrita, eles vão ser diferentes na hora de conjugar em algumas pessoas. A gente vai ver quais são. Então, por exemplo, o verbo lever, que é o verbo levantar. Esse verbo lever, quando eu conjugo a primeira pessoa, je, assim, lève, e repara, o som modifica. O verbo é lever, então som de E, e aqui, primeira pessoa, je lève, som de E. E para indicar esse som de E, eu vou colocar um acento grave. Je lève. Então, todos esses verbos que terminam desse jeito, né? E, uma letra qualquer, nesse caso a letra V, e a terminação ER, a gente vai colocar o acento grave, tá? Sempre antes de uma sílaba considerada uma sílaba muda, como é esse caso. A última sílaba aqui, como tem esse E, que é um E fraco, ela é considerada uma sílaba muda. Então a sílaba tônica ela anda uma casa para trás e ao mesmo tempo ela muda de som, a vogal E, virá E. Então, je lève. Segunda pessoa vai acontecer a mesma coisa. Tu lèves. Também, ó. Acento grave. Tu lèves. Tu levantas. Você levanta. Terceira pessoa também vai acontecer a mesma coisa. Il, elle, on lève. Ele levanta, ela levanta, a gente levanta. Também acento grave. No plural, nous e vous vai voltar ao normal. Nous levons. O som permanece com E e não tem acento, né, grave nem nada. Nous levons. Vous levez. Vous levez. Também a mesma coisa. O som permanece igual ao infinitivo E não tem acento nenhum. Por quê? Porque agora esse E está antes de uma sílaba que não é mais uma sílaba muda, né? Vão, ver, são sílabas fortes, sílabas presentes, inclusive é a sílaba tônica da palavra. Então o som ele não muda e a sílaba tônica não anda uma casa para trás, o som também não muda. Então, le vont, lever. Na terceira pessoa do plural, il, elle, vai acontecer o que aconteceu lá no singular, né? Porque a última sílaba é uma sílaba fraca, então a vogal E que vem antes, ela ganha o som de E e ganha um acento grave. Il lève, elle lève. Tá? Então, repetindo, verbo lever, verbo levantar, je lève, tu lèves, il lève, nous levons, vous levez, il lève. Outra classe de verbos são esses verbos, como o verbo transférer. A gente inclusive já viu na última aula esse tipo de verbo, um verbo préférer. São esses verbos que terminam com ER. Antes tem uma consoante qualquer, uma letra qualquer. E antes tem um E com acento agudo. Então, desse tipo aqui, ó, E com acento agudo, uma letra qualquer que não interessa e a terminação ER. Nesses casos, o som do E também vai virar E, nos mesmos lugares que a gente já viu. E só que, como vai virar E, né, o acento também vai ser um acento grave, vai mudar. O acento agudo, que era no infinitivo, vai virar um acento grave nessas pessoas em que o som modifica para E. Então, por exemplo, o verbo transférer, verbo transferir, primeira pessoa, fica je transfère, je transfère.
eu transfiro aqui, ó, mudança do som para e mudança do acento. Agudo vira grave para indicar essa mudança de som. Je transfère. Igual o verbo préférer. Je préfère. É a mesma coisa. Tu transfère. Acento modifica do agudo para o grave, porque o som vira é. Tu transfères. Il, elle, on. Transfère. Também mesma coisa. O acento modifica do agudo para o grave, porque o som modifica para o é. No nu e no vu, isso não acontece. Então, nu transférons, e o acento permanece agudo, tá? No outro caso, no outro verbo, a gente viu lever, como não tem acento no infinitivo, então ele permanece sem acento, o e aqui. O som fica e, mas o acento não tem acento. Nesse caso, como no infinitivo tinha o acento agudo, então no nu e no vu, em que não acontece a mudança do som, o acento continua agudo, tá? Transférons. E aí é o som de e. Aí tem o som de e. Nous levons. É um e bem curtinho, quase imperceptível, é como se ele nem existisse, né? Levons. A gente passa por ele bem rápido. Nous levons, vous levez. E aqui com acento a gente fala com som de e. Nous transférons. Tá? E o acento grave com som de é. Je transfère. Então, nous transférons, vous transférez, il, elle transfère. Aí sim, no plural, terceira pessoa do plural, há a mudança de e para é. Então, il, elle transfère. E baseado nessas duas regras que a gente viu, a gente já pode imaginar por que o verbo détester, que a gente viu na última aula, ele vira déteste, né, je déteste, mas não tem não tem aqui acento grave no verbo, ele fica sem acento grave. Porque ó, esse verbo, aqui a vogal e, tem uma letra, tem outra letra e a terminação é R. Então, aqui essa estrutura é diferente da que a gente viu. A gente viu o verbo com e, uma letra só, e a terminação é R. Ou então com acento, né? E com acento, uma letra só e a terminação é R. O verbo détester não. O verbo détester tem duas letras entre a vogal E, que muda o som, e a terminação ER. Então, por isso que nesse caso não há mudança, não há o acréscimo do acento grave. Tem a mudança sim do som de E para E, mas não tem acento grave. Tá? Diferente dos outros verbos que a gente viu, lever e o verbo transférer, o verbo préférer. Tá? Próxima classe de verbos que a gente vai ver, inclusive a gente já viu na última aula, com o verbo manger, que era o verbo comer, são esses verbos que terminam em GR. Ou seja, a raiz do verbo termina com a letra G, como é o caso do verbo déranger. O verbo déranger é o verbo desarrumar. Também pode ser o verbo incomodar, importunar, também pode ser déranger, incomodar. Então, o verbo déranger, o verbo termina com G, a raiz, né? O verbo em si termina com GR. E o que vai acontecer? No nu, lembra? No nu, a gente vai ter um problema de som. Então, vamos ver. Verbo déranger, primeira pessoa, je. Dérange, je dérange, tu. Dérange, il, elle, on. Dérange. E agora no nu, repara, eu tenho a raiz do verbo, que termina com a letra G, e eu tenho a terminação, que é ONS.
Aqui vai ter o problema do G com O vira Go, né? O Go. Então, esse som fica no derrangon. E não vai ter esse som. A tendência é manter o som de G mesmo, parecido com J. Né? Como é que a gente faz para manter esse som de G com J? A gente acrescenta aqui a vogal E. Aí vira no derranjon. Tá? Esse G é aqui, eles têm um som só. Tá? Funciona como se fosse uma letra J. Então, no derranjon. Tá? Essa vogal E muda, ela junta com G forma o som de J, no derranjon. Tá? Então é só aqui no nu que a gente precisa se preocupar. O resto é igual. Então, vous dérangez, il dérange. Ok? Então é só no nu que tem a gente acrescenta essa vogal E aqui para ficar o som de J. Dérangeons, nous mangeons. E agora, outra classe de verbos, quando os verbos terminam em EG, na verdade, né? Eu tenho a terminação, antes eu tenho a letra G e antes eu tenho a vogal E, né? Então, EG. Se os verbos terminam assim, a gente vai ter a junção de duas regras que a gente já viu. A gente tanto vai ter a regra do G, no nu, né, que vira jon, e a gente acrescenta o E, e a gente também vai ter a regra da mudança do som do E para o E. Então, por exemplo, o verbo assiéger, que é o verbo cercar, sitiar. Esse verbo assiéger, repara, a gente está vendo muitos verbos, né, muito vocabulário. Não se assusta não, por enquanto a gente não vai usar todos esses verbos o tempo todo. Com o tempo, a gente vai aprendendo melhor o significado desses verbos. Aqui são só exemplos da conjugação, tá? Não precisa ficar preocupada com a quantidade de vocabulário que a gente está aprendendo, não. Se quiser anotar, é legal. Então, verbo assiéger, verbo cercar, sitiar. Então, verbo assiéger, a gente tem essa junção dessas duas regras. Da primeira pessoa. Repara, o verbo termina que começa com vogal, então a gente não tem mais o je, já vira o J com apóstrofo, né? Então a gente aqui, ó, tem verbo conjugado j'assiège. Então a gente tem agora que a mudança do som de E para E, e o acento que era agudo vira grave. Então, j'assiège. E a gente fala como se fosse uma palavra só. J'assiège. Segunda pessoa, tu assiège. E aí a gente tem a mudança do acento do grave do agudo para o grave. Tu assièges. Segunda pessoa, il. Terceira pessoa, il, elle, on. Fica igual a primeira, né? Siège. Então, il assiège, elle assiège, on assiège. Então, sempre tomar cuidado com a ligação da consoante com a vogal. Ele sempre liga. Il assiège, elle assiège, on assiège. E também com a primeira pessoa que perde a vogal E. Fica j'assiège. Tá? Agora no nu. Então a gente tem aqui, ó, no nu. A gente tem aquela regra. Começa. O verbo, a raiz termina com a letra G. Então, para ficar o som de J, eu acrescento a vogal E, né? Fica nous assiégeons. E aí, como o verbo no infinitivo tem um acento agudo, aqui permanece o acento agudo. Então, nous assiégeons. Repara, ó, eu tenho a ligação aqui do S com A, faz som de Z. Nous assiégeons. Nous assiégeons. Então, a gente tem que tomar cuidado com vários detalhes aqui, tanto de ortografia, de pronúncia. A gente tem aqui a ligação da consoante com a vogal. A gente tem aqui o acento que permanece E, o som, né, permanece E, porque eu estou na frente de uma vogal que é forte, então o som não muda da vogal E, permanece E, com acento, porque tem um acento aqui no infinitivo.
E como eu estou na primeira pessoa, o verbo termina, a raiz termina com G, eu acrescento a vogal E para fazer o som de J. Então, nous assiégeons. A segunda pessoa, vous. Aí fica tudo normal, né? Um acento aqui, vous assiégez. Certo? E a terceira pessoa, il, elle. Aí vai ter a mudança do som do E pro E. Ils assiègent. Elles assiègent. Tá? Então, repetindo, que realmente é um verbo meio difícil de conjugar e também de falar, porque tem vários detalhezinhos de pronúncia. Então, o verbo assiéger. Primeira pessoa, j'assiège. J'assiège. Segunda pessoa, tu assièges. Tu assièges. Terceira pessoa, il assiège. Elle assiège. On assiège. Plural, primeira pessoa, nous assiégeons. Repara, nous assiégeons. Segunda pessoa, vous assiégez. Vous assiégez. E terceira pessoa, ils assiègent. Ou elles assiègent. Agora, a gente vai ver uma nova classe de verbos, terminados em ER. A gente vai ver ao mesmo tempo a conjugação de dois verbos. Ah, repara, esses dois verbos, eles terminam de forma igual, eles terminam em ele, né? E-L-E-R. Então, aqui nós temos o verbo appeler, que é o verbo chamar. A gente já viu esse verbo na forma pronominal, s'appeler, né? Chamar-se. Je m'appelle. Comment tu t'appelles? Né? Como você se chama? Então, je m'appelle Gabriel, me chamo Gabriel. A gente já viu esse verbo. Ele também pode ser um verbo que não, sem ser pronominal, um verbo transitivo, que é o verbo chamar, o verbo appeler. Tem o verbo também geler, que é o verbo gelar. Eles terminam de forma igual, eles vão também ter a mudança do som da vogal E, também vai virar E, mas vai acontecer de forma diferente. Então, vamos primeiro ver o verbo appeler. Verbo appeler, então, a primeira pessoa fica appelle, né? J'appelle, eu chamo. E repara, eu tenho a mudança do som do E pro E, mas eu não tenho acento nenhum ali. E o que eu faço para indicar então esse som de E? Eu simplesmente dobro a consoante que vem depois. Então repara, o verbo appeler, ele tem um L só. Quando eu conjugo na primeira pessoa, j'appelle, ele já tem dois L's. Tá? E se o E, letra E, vem antes de duas consoantes, ela já vira um som de E automaticamente, sem a necessidade de colocar um acento. Tá? Então isso acontece. Verbo appeler, eu tenho aqui a mudança na consoante, eu dobro a consoante, ficam dois L's. J'appelle. Mesma coisa pro tu. Tu appelles. Aqui, ó, também o som fica som de E e eu dobro o número de consoantes, o número de L no caso. Il, elle, on, mesma coisa. Appelle. Eu tenho a mudança pro som de E e eu tenho dois L's depois. Agora, no plural, nu e vous, aí já tem o som, já fica um som de E. Então, por exemplo, nous appelons. E aí, como eu tenho o som de E, eu não dobro a consoante L. Eu permaneço com L só, igual ao infinitivo. Appeler, nous appelons. Tá? O E não muda de som e o L não dobra. Tá? Segunda pessoa, vous appelez. Então, vous appelez, mesma coisa. O E permanece com o som de E e o L não dobra. Tá? Na terceira pessoa do plural, vai acontecer a mudança. Então,
o som fica um som de E e eu dobro a consoante. Appelle, ils appellent. Tá? Então, verbo appeler, repetindo, verbo appeler, ele tem um L só no infinitivo, tá? E quando esse som de E ficar como E, eu permaneço com o L só. Appelons, appeler. Quando o E vira E, aí eu tenho uma mudança aqui na consoante. Eu coloco, né, eu dobro o número de L. Então aqui, ó, appelle, 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 appelle. Já no verbo geler, ele também vai ter a mudança do som de E para E, mas nesse caso eu não vou dobrar a quantidade de L. Nesse caso eu vou fazer como eu fazia antes. Simplesmente eu vou colocar um acento grave no E. Então, por exemplo, primeira pessoa, je gèle. E aí eu tenho o acento grave. Então, verbo no infinitivo, geler. Primeira pessoa, je gèle. Acento grave, som de E, acento grave. Segunda pessoa, tu gèles. Também, acento grave. Terceira pessoa, il gèle. Acento grave. Primeira pessoa, nous gelons. E aí não tem acento nenhum. Tá? Se o verbo geler tivesse um acento aqui, agudo, aí sim eu colocaria um acento aqui. Mas como não tem, então não tem acento nenhum. Nous gelons. Segunda pessoa, vous gelez. Vous gelez. Também sem acento. E a terceira pessoa do plural, il gèle. Então tem a mudança para E, então eu ganho um acento grave. Gèle. Então repara, dois verbos que terminam igual, mas seguem regras diferentes. Tá? Então eu tenho uma lista de verbos que se conjugam nesse modelo, dobrando a consoante L, e uma lista de verbos que se conjuga nesse modelo, só acrescentando o acento grave. Como é que eu vou saber qual a diferença? Não tem como saber, não tem uma regra específica. Tá? À medida que a gente vai conhecendo a conjugação dos verbos, a gente vai sabendo qual o modelo que a gente vai usar. Não tem muito como ter uma regra específica para saber, tá? Só conhecendo mesmo a língua. Depois de muito tempo estudando a língua, a gente começa a conhecer as conjugações, as diferentes conjugações, tá? Próxima terminação de verbos, com alguma, a gente está vendo que tem alguma particularidade, são os verbos terminados em ET. E, T, E, R. De novo, a gente tem dois verbos aqui. GT é o verbo jogar, lançar. E o verbo acheter, que é o verbo comprar. Então, dois verbos que terminam em ET e se conjugam com modelos diferentes, tá? Igual o anterior, né, que terminava em ele. Pois bem, assim como os que terminavam em EL e ER, a gente tinha o modelo que dobrava o L e o modelo que só acrescentava o acento grave. Mesma coisa vai ser aqui. A gente vai ter um modelo que dobra o T, é o som de E vira E, e a gente tem um modelo que só acrescenta o acento grave. Então, vamos lá. Verbo jeter, primeira pessoa, fica je jette. Tá? Então, repara, o E, som de E vira E, então GT vira jet, e aí, como o som muda, eu tenho aqui essa duplicação da letra T. Né? Então, no infinitivo eu tenho um T só, aqui eu já tenho dois T's, e aí o som fica E. Je jette. Mesma coisa para o tu também. Tu jettes. Il, elle, on, mesma pronúncia e escreve igual a primeira pessoa. Tá? Jette. Também dobrando o T. Agora, no nu e no vu, que a gente já viu que o som não muda, permanece igual, aí eu não vou ter a duplicação da letra T. Então fica nu jeton, nu jeton, vous jetez. Nu jeton, vous jetez.
Tá? Não tenho aqui a duplicação da letra T e o som da vogal E permanece igual no infinitivo. Já no plural, terceira pessoa do plural, aí sim eu vou ter a mudança, porque o som fica E. Il jette. E aí eu duplico a letra T. Então aqui é um modelo em que eu dobro o T quando eu tenho a mudança do som da vogal E. Já no verbo acheter, isso não vai acontecer. É o outro modelo em que eu só coloco o acento grave. Então, por exemplo, primeira pessoa, que é achète, eu tenho o acento grave aqui para indicar o som de E. Então, verbo acheter, primeira pessoa, j'achète, eu compro. Segunda pessoa, também acontece a mudança no som, fica achète, e aí eu acrescento o acento grave. Tu achètes. Terceira pessoa, il, elle, on, mesma coisa. Achète. E aí eu acrescento o acento grave. No nu e no vu, em que não acontece a mudança do som da vogal E, então não vai acrescentar acento nenhum. Então fica nu. Acheton, na verdade, nous achetons, né? Repara, eu tenho aqui a ligação, né, da consoante com a vogal, nous achetons. Segunda pessoa do plural, vous achetez, vous achetez. E a terceira pessoa, aí sim eu tenho a mudança do som, né, fica achète. E aí, como eu tenho a mudança do som, eu tenho o acento grave, ils achètent. Então, de novo, eu tenho dois modelos para os verbos que terminam do mesmo jeito. Et, né? Eu posso dobrar a consoante T e eu posso só acrescentar o acento grave. Tá? Então, eu tenho uma lista de verbos que seguem esse modelo, uma lista de verbos que seguem esse modelo. Como eu vou saber qual verbo segue qual modelo? Não tem como saber, não tem uma regra específica, só mesmo treinando, conhecendo os verbos. Tá? Tem muito site na internet de conjugador de verbos em francês, que são bem precisos. Tá? Então, sempre se tiver dúvida na conjugação de um verbo, eu aconselho aí nesse site de conjugação e ver a conjugação desses verbos, para você saber qual o modelo que ele está seguindo. Próximo tipo de verbo que a gente vai ver são esses verbos que terminam em ER, né? Tem um acento no E. Como é o verbo créer. É o verbo criar. Criar, conceber, enfim, verbo créer. Repara quando eu falo, ó, créer. Eu falo duas vezes, créer, créer, porque a sílaba tônica é a última, tá? Então, eu tenho que acentuar essa sílaba tônica na hora de falar. Acentuar que eu digo não é colocar acento não, é deixar mais forte. Créer, créer, é o verbo criar. Não tem muito mistério nesse verbo não, é só uma questão na hora de falar mesmo. Então, eu vou colocar aqui a raiz do verbo, que é essa, aqui em todas as pessoas. E aí eu vou acrescentar a terminação para a gente ver como é que fica a pronúncia. Então, por exemplo, a primeira pessoa do singular, que a terminação é E, eu falo je crée. Repara, verbo no infinitivo, créer. A última sílaba é forte, então eu tenho que falar ela, créer. Quando eu conjugo na primeira pessoa do singular, esse E no final já é fraco, então ele não vai ser pronunciado. Então, je crée. Então, repara, o verbo no infinitivo, créer, eu conjugo je crée. Mesma coisa, segunda pessoa, tu crées. Da terminação ES, tá? Mas eu falo tu crées. Então, repara, a última sílaba é fraca, então ela não vai aparecer. Tu crées. Je crée. Tu crées. Mesma coisa, terceira pessoa, terminação E. A gente fala il crée. Tá? É estranho esse verbo.
um monte de E junto, né? Mas é assim mesmo, tá? Eu coloco a raiz é essa, eu estou colocando a terminação depois, então não tem mistério. Na hora de falar, eu tenho que prestar atenção quando a última sílaba é fraca ou não. Só que esses três, a sílaba é fraca, je crée, tu crées, il crée, tá? Agora vamos ver o resto. Nous, terminação on, então fica nous créons, tá? Nous créons. Vous, terminação é e, né? É z. Vous créez. Agora repara, a última sílaba agora já é uma sílaba forte, então tem que falar ela. Vous créez. Então verbo infinitivo, créer. Je crée, tu crées, il crée. Nous créons, vous créez. Il, terminação ENT, il crée. Então, onde a última sílaba é fraca, eu pronuncio crê. Crê, 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 crê. Onde a última sílaba é forte, aí eu pronuncio essa última sílaba, né? Crê, créon. Aí o infinitivo mesmo, crê. Próximo tipo de verbo. Verbo oublier, verbo esquecer, verbo que termina em I, E, R, tá? Esses verbos não tem nenhuma pegadinha na hora de escrever, é só ter um cuidado na hora de falar. Então, eu vou escrever aqui a raiz do verbo é essa, certo? Eu tiro a terminação ER, o que sobra é a raiz. Então, eu vou escrever aqui a raiz do verbo. Começa com vogal, então a gente já sabe que a primeira pessoa ela vai perder a letra E, tá? E aí eu acrescento a terminação. Primeira pessoa, terminação E. Como é que eu falo? Oublie. Eu paro de falar aqui no I, porque o E ele aparece no final sem acento, ele é fraco, então ele não tem som. Então, o verbo é oublier, primeira pessoa, j'oublie, né? Eu esqueço, j'oublie. Terceira pessoa, tu oublies. Também, o S também fraco, não aparece o som. Tu oublies. Terceira pessoa, também, ó. Il oublie, no caso, eu junto, né? Então, il oublie. Segunda pessoa, terminação on, fica nous oublions. Aí sim, a última sílaba é uma sílaba forte, então ela é a sílaba tônica, nous oublions. Mesma coisa para o vous, né? Oublier, vous oubliez. Se conjuga, se pronuncia, né, igual infinitivo. Oublier, vous oubliez. Só escreve diferente. Terceira pessoa, a gente já sabe que a última sílaba é fraca, então a gente fala ils oublient. Oublie. Tá? Só prestar atenção de não falar esse oublie e colocar o som de E, né? Oublier, não. Oublie, j'oublie, tu oublies, il oublie, nous oublions, vous oubliez, ils oublient. Próxima classe de verbos, e aqui a gente tem que ter uma atenção um pouquinho especial para esses tipos de verbos. São esses verbos que terminam em AYER ou EIE, como é o verbo payer. O verbo payer é verbo pagar, tá? Então os verbos que terminam dessa maneira, a gente tem que ter atenção porque eles vão ter duas formas de conjugar, tá? E são duas maneiras corretas. A primeira forma, uma forma que é mais próxima do verbo, como é um verbo regular, então essa primeira forma de conjugar é uma forma um pouco mais próxima do verbo regular, que a gente só repete a raiz e acrescenta a terminação verbal, né? Então, eu posso conjugar dessa maneira, aí eu falo je paye, tá? Repara, verbo payer, aí tem som de E, apesar de estar escrito com A, né, vai ter som de E, payer. E aqui, quando eu conjugo je paye, tá? Aí o som vai ser E, apesar de estar escrito com A, o som vai ser E. E esse Y aqui vai
fazer o som de I. Je paye. Eu também posso conjugar assim. Em vez de escrever com Y, eu também posso escrever com I. Mas na hora de falar, eu já falo je paie. Tá? Então, eu tenho duas maneiras de conjugar esse verbo payer. Assim. Paye. Je paye. Ou je paie. Tá? Eu escrevo um pouquinho diferente e a pronúncia também é diferente. Essa forma de conjugar, essas diferenças vão acontecer aqui na primeira, na segunda, na terceira pessoa do singular e aqui na terceira pessoa do plural. Ou seja, elas pessoas em que eu tenho a mudança do som de E para E. Repara, eu tenho a mudança aqui. Aqui é payer e aqui é paye ou pé. Então eu tenho a mudança do som de E para E. Apesar de estar escrito com A, o som é de E. Eu tenho a mudança de E para E. Payer, je paye, je paie. Certo? Então no je vai acontecer isso. No tu também. Eu posso conjugar assim. Tu paye. Ou assim. Tu paie. Terceira pessoa, mesma coisa. Eu posso conjugar assim. Il paye. Ou eu posso conjugar assim. Il paie. No nu e no vu, eu só vou ter uma forma de conjugação, que é o normal com Y. Nous payons, vous payez. Só vou ter essa forma de conjugação, aí o som também vai ser E. Nous payons, vous payez. E a terceira pessoa, eu volto a ter duas formas de conjugar. Il paye. Ou il paie. Continuando então, próxima classe de verbos. São esses verbos que terminam em O, Y e R, né? O noyer, como é o verbo noyer. Verbo noyer, verbo afogar. Então, o verbo noyer, ele vai ter algumas mudanças na hora de escrever nessas pessoas aqui que estão com asterisco, tá? O que vai acontecer? Nessas pessoas que estão com asterisco, a única coisa que vai modificar é que eu vou mudar o Y para I, tá? O verbo payer, por exemplo, era opcional. Eu podia manter o Y, né? Je paye, eu podia mudar para I, je paie. Nesses verbos que terminam assim, não tem opção, eu vou mudar para I. Então, por exemplo, primeira pessoa, eu pensaria em escrever dessa maneira, mas está errado. Esse Y, ele vira um I. E quando eu falo noir. Je noir. Eu afogo. Je noir. Repara, esse I, ele é fraco, ele é mudo, então eu paro aqui no I, né, na hora de falar. E esse som do O com o I, a gente já viu que tem som de UA. Então, je, noir. Mesma coisa para a segunda pessoa. Ó. Termina em ES, eu falo tu, noir. Terceira pessoa, il, noir. Agora, o nu e o vu, aí eu volto a usar o Y. Então, nous noyons, vous noyez. Nous noyons, vous noyez. E terceira pessoa, il, elle, aí eu uso o I. Noir. Tá? Então tem mudança aqui do Y para o I em algumas pessoas. Né? Je noir, tu noir, il noir. Nous noyons, vous noyez, il noir. Vai acontecer a mesma coisa para os verbos que terminam em UIE, né? U, Y, E, R, como é o caso do verbo ennuyer. Tá? Repara, EN são de an, tá? Então ennuyer é o verbo incomodar, aborrecer, tá? Então o verbo ennuyer, ele também vai ter a mudança do Y para o I nessas pessoas aqui que eu indiquei, as mesmas do verbo noyer. Então, por exemplo,
primeira pessoa vai ficar aqui, ó. A raiz do verbo eu modifico o Y por I, tá? Então, eu falo ennui. Então, j'ennuie. Né? Eu incomodo, eu aborreço. J'ennuie. Repara, de novo, vogal I no final não tem acento, tem uma vogal fraca, eu não pronuncio. Eu paro de falar aqui no I. Tá? Então, j'ennuie. J'ennuie. Eu aborreço, né? J'ennuie. Segunda pessoa. Mesma coisa. Muda o Y pro I. Então, ennui. Tu ennuies. Terceira pessoa vai ser igual a lá a primeira, né? Eu modifico o Y pro I, vai ficar ennuie. Então, il ennuie. Agora, no nu e no vu, eu não tenho essa mudança. Então, nous ennuyons. Então, ennuyons. E aqui, ennuyer. Então, nous ennuyons, vous ennuyez. E a terceira pessoa do plural, aí sim, vai ter a mudança pro I. Ils ennuient. J'ennuie, tu ennuies, il ennuie, nous ennuyons, vous ennuyez, ils ennuient. Por último, mas não menos importante, a conjugação do verbo aller, que é o verbo ir, que é o único verbo que termina em ER, que é irregular. Tá? Inclusive, ele não é nem do primeiro grupo. A gente viu os verbos terminados em ER, são os verbos do primeiro grupo. O verbo aller não é. O verbo aller é um verbo do terceiro grupo, justamente porque ele é irregular. Tá? Mas termina em ER. E é um verbo importante a gente saber, né? O verbo aller. Verbo ir. Então, como ele é extremamente irregular, não tem jeito. A gente tem que decorar a conjugação. Então, primeira pessoa. Je vais. Eu vou, né? Je vais. Repara, é um pouquinho parecido com o português, né? Essa mudança. Né? Verbo ir, eu vou. Né? Verbo aller, je vais. Segunda pessoa. Tu vas. Então, tu vas. Tu vais. Você vai. Repara, né? É bem parecido com o português, tá? Terceira pessoa. Il, elle, on va. Ele vai, ela vai, a gente vai. Il va. No ivu, ele vai ser parecido com o verbo regular. Ele vai dar uma pincelada no verbo regular. Tá? Primeira pessoa, nous allons. Tá? Então repara, ele parece, né, um verbo regular no nu, né, nous allons. E o vous vai ser vous allez. Né? Então, nous allons, nós vamos. Vous allez, vós ides, né, ou vocês vão. O senhor, a senhora vai. E terceira pessoa volta a ser irregular. Il, elle, vão. Né? Eles vão, elas vão. Então, repetindo, verbo aller, verbo ir. Je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, ils, elles, vão. Então, essa foi a aula de hoje, tá? Obrigado por quem assistiu até aqui. É uma aula um pouquinho mais difícil mesmo, tá? Mas não se preocupa que essas coisas vão entrando no nosso vocabulário com o passar do tempo, tá? Não precisa ficar fissurado em gravar todas as regras. Com o tempo, com o estudo, isso fica mais natural, tá? Então, muito obrigado por quem assistiu até aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão que você tenha, dê o seu like e compartilhe esse vídeo, tá bom? Vou ficando por aqui e até a próxima aula. A bientôt.